Nenhum documento na história mundial mudou tanto o mundo para melhor como fizeram os 10 Mandamentos. A civilização ocidental, que desenvolveu os direitos humanos universais e igualdade das mulheres, pôs fim à escravidão, que criou a democracia parlamentar, entre outras realizações únicas, não teria se desenvolvido sem eles, como você verá, quando cada um dos 10 mandamentos for explanado. Esses mandamentos são tão relevantes hoje, como eram, quando foram dados há mais de 3.000 anos. De fato, eles são tão relevantes, que os 10 mandamentos são todos necessários para se fazer um mundo bom. Um mundo livre da tirania e crueldade. Imagine por um momento, um mundo em que não houvesse homicídio ou roubo. Em tal mundo, não haveria necessidade de exércitos, ou da polícia, ou armas. Homens, mulheres e crianças poderiam andar em qualquer lugar, a qualquer hora do dia ou da noite, sem qualquer medo de serem mortos ou roubados. Imagine ainda um mundo em que ninguém cobiçasse o que pertence ao seu próximo, um mundo em que as crianças honrassem seus pais, e a unidade da família prosperasse. Um mundo em que as pessoas obedecessem à lei para não mentirem. A receita para um mundo bom está tudo lá, nestes 10 mandamentos sublimes. Mas há um porém. Os 10 mandamentos são baseados na crença de que eles foram dados por uma autoridade maior do que qualquer homem, qualquer rei, ou qualquer governo. É por isso que a sentença que precede os 10 mandamentos declara o seguinte: o Eterno falou todas estas palavras. Veja você, se os 10 mandamentos, importantes como eles são, foram dados por qualquer autoridade humana, então qualquer pessoa pode dizer: quem é este homem Moisés? Quem é esse rei ou rainha? Quem é esse governo para me dizer como devo me comportar? Ok. Então por que Deus é indispensável para os 10 mandamentos? Porque colocando a forma mais direta possível, se não é Deus que declara que o assassinato é errado, então, o assassinato não é errado. Sim, isso torna muitas pessoas hoje tão incompreensíveis, até mesmo os absurdos. Muitos de vocês estão pensando em: será que esse cara está dizendo que você não pode ser uma boa pessoa, se você não acredita em Deus? Deixe-me responder o mais claramente possível. Eu não estou dizendo isso. É claro que existem boas pessoas que não acreditam em Deus, assim como há pessoas mais que também creem. E muitos de vocês também estão pensando: eu acredito que o assassinato é errado. Eu não preciso de Deus para me dizer. Agora, essa resposta é apenas meia verdade. Não tenho dúvidas de que se você for um ateu e você diz acreditar que assassinar é errado, então você acredita que o assassinato é errado. Mas, perdoe-me, você não precisa de Deus para lhe dizer? Todos nós precisamos de Deus para nos dizer. Veja, mesmo que você descobrisse que o assassinato é errado por conta própria, sem Deus e os 10 mandamentos, como você saberia que é errado não acreditar que é errado? Quero dizer, saber que é errado. O fato é que você não pode. Porque sem Deus, o certo e errado são apenas crenças pessoais. Opiniões pessoais. Eu acho que o furto é certo, você não. A menos que haja um Deus, toda a moralidade é apenas opinião e crença. E praticamente todos os filósofos e ateus reconhecem isso. Outro problema com a visão de que você não precisa de Deus para acreditar que o assassinato é errado, é que um monte de gente não compartilha o seu ponto de vista. E você não precisa voltar muito longe na história para provar isso. No século XX, sob sociedades comunistas e sob o nazismo, foram mortas cerca de 100 milhões de pessoas, e isso não conta um único soldado morto na guerra. Portanto, não fique muito confiante sobre a capacidade das pessoas em discernir o certo do errado, sem uma autoridade superior. É muito fácil se deixar levar por um governo, um demagogo, ou uma ideologia, ou racionalizar que o mal que você está fazendo não é realmente errado. E mesmo se você descobrir o que é certo e errado, Deus ainda é necessário. Pessoas que sabem a diferença entre certo e errado, fazem coisa errada o tempo todo. Você sabe por quê? Porque elas podem. Elas podem porque pensam que ninguém está olhando. Mas se você reconhecer que Deus é a fonte da lei moral, você crê que Ele está sempre atento. Assim, mesmo se você for um ateu, você iria querer que as pessoas vivessem pelas leis morais dos 10 mandamentos.
E mesmo um ateu tem de admitir que quanto mais as pessoas que acreditam que Deus deu a elas, e, portanto, elas não são só opinião, o mundo seria melhor. Em 3.000 anos, ninguém jamais chegou com um sistema melhor do que os 10 mandamentos, baseados em Deus, para fazer um mundo melhor, e ninguém jamais vai. Muito obrigado pela sua atenção. Se gostou, inscreva-se.